Bom, então, vamos fazer aqui a introdução a métodos de escalonamento. Então, o que vem a ser o método de escalonamento? Deixa eu ajeitar o som aqui. O método de escalonamento é um método para transformar um sistema linear em alguma coisa mais fácil de resolver, né? Então, por exemplo, esse sistema aqui é um sistema que já está escalonado. Eu vou escrever assim. Então, ele tem, por exemplo, a primeira equação pode ter x, y e z. A segunda só tem a variável x, y e z, né? Então, e a segunda e a terceira aqui só tem a variável z. Então, se você tiver um sistema desse, não é difícil resolver, porque começando de baixo para cima, então a gente chama esse método de substituição para trás, né? Você começando de baixo para cima, você descobre que o z tem que valer 3. Né? Da terceira equação aqui, implica que o z só pode valer o valor 3. Aí, voltando para a equação anterior, a gente fica que o y mais, substituindo o z igual a 3, a gente tem que o y mais 12, y mais 12 igual a 13, né? Portanto, o valor de y tem que ser 1. E na primeira equação aqui, a gente tem, então, o x mais 1 mais 3 igual a 8. Portanto, a única possibilidade é x igual a 4. Ok? Então, a gente descobre a solução. X igual a 4, y igual a 1, z igual a 3. Tá? O sistema estando escalonado, então essa substituição para trás é um método bem direto, né? É só continha, ok? A gente entende, a gente sabe que ele vai dar uma solução. Começando da última aqui, a gente obtém o valor de z, depois do de y, depois do de x. Então não tem grandes dificuldades. Esse daqui é a nossa situação ideal. A questão é, como é que a gente chega num sistema desse? Né? A gente tem que chegar, por exemplo, dado um sistema arbitrário, a gente gostaria de produzir operações nesse sistema que não mudam o conjunto de solução. Então, muito importante que a gente não mude o conjunto de solução. A gente começou com um sistema linear original que tinha um propósito, ele vai dar a resposta de algum problema, você não vai mudar a resposta, né? Você quer sistemas equivalentes que cheguem num formato desse. Então, a gente vai mudar entre sistemas equivalentes. O que a gente entende por sistemas equivalentes? São sistemas lineares que têm aparências distintas, não têm os mesmos coeficientes, tá? As equações têm aparências diferentes, mas o conjunto de solução é idêntico, né? Toda solução de um é solução do outro e vice-versa. Tá? Então, a gente gostaria de fazer operações que permitem que a gente troque entre sistemas lineares, mude a aparência deles, sem mudar o conjunto das soluções. Então, vamos fazer o seguinte. Então, deixa eu escrever aqui algumas operações. Tá certo? Então, algumas operações que a gente pode fazer que produzem sistemas equivalentes. Certo? Então, muito importante a palavra equivalentes. Ok. Então, primeira observação que a gente pode fazer é, por exemplo, troca de linhas. Certo? Então, deixa eu colocar aqui um sistema que a gente viu na lição 1.1. A gente tem um sistema assim. Então, digamos que eu tenha o 2x mais y mais z igual a 2. X menos z igual a 4. Tá? Então, esse daqui é um sistema. Uma troca, vou trocar as equações de lugar.
muito elementar pensar, né, que esse sistema aqui, com as coisas só escritas na ordem diferente, é um sistema equivalente. Tá? Então, por que a gente fala que é uma troca de linhas? Porque a gente está pensando na matriz ampliada. Tá? Então, eu vou escrever a matriz ampliada do sistema, e se eu escrever a matriz ampliada do sistema, você vê que eu simplesmente troquei as coisas, as duas linhas da matriz ampliada de lugar. Né? Então, deixa eu fazer isso na próxima operação aqui. Então, por exemplo, qual outra operação a gente pode fazer? A gente pode pegar uma linha e multiplicar por uma constante não nula. Então, deixa eu escrever aqui. Ó. Então, multiplicar uma linha por uma constante não nula, certo? Não vale multiplicar por zero. Tá? Então, isso aqui é importante. Então, vamos pegar esse mesmo sistema aqui, tá? E vamos colocar ele na forma matricial. Então, eu vou escrever assim, 2, 1, 1, 2, está na forma matricial com matriz ampliada. 1, 0, menos 1, 4. Ok? E eu posso multiplicar, então, a primeira linha por meio. Né? Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar a primeira linha e multiplicar por meio. Eu vou chegar aqui em 1, meio, meio e 1. Que operação que eu fiz aqui? Vamos anotar essa operação. Tá? Como é que a gente vai anotar? A gente vai dizer assim, que aqui é a linha 1, aqui é a linha 2. Tá? Então, a operação daqui para cá, a gente pode escrever assim, que eu peguei a linha 1, certo? A linha 1, e eu modifiquei ela, multiplicando ela por meio, certo? Ok? Passou assim, a linha 1 é multiplicada por meio. Então, vamos anotar aqui, ó. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz meio, meio de L1. E aqui, em seguida, aqui embaixo, não faço nada. Eu mantenho essa equação aqui, tá certo? Então, isso é equivalente a pegar essa equação, que está aqui nesse formato, aqui em cima, e multiplicar os dois lados por meio, que é a mesma coisa que dividir por 2, certo? Você modifica a equação. Não pode, a única constante que você não pode usar é zero. Eu não posso chegar aqui e multiplicar por zero. Tá? Por quê? Porque o zero modifica o que a equação era. Né? Tá certo? A igualdade, ela destrói qualquer coisa, né, que você tenha dos dois lados, qualquer informação que você tenha dos dois lados. Se você multiplicar por zero, você vai ficar com uma equação zero igual a zero. Pô. Não, sempre verdade. Né? E não importa o que você faça. Tá? Então, não pode, zero igual a zero é uma trivialidade, né? Não interessa. A gente não pode multiplicar por zero. Mas, se for qualquer número diferente de zero, tá aí, ela é válida. Tá? Inclusive, multiplicar por zero pode tornar uma coisa impossível ou impossível. Né? Por exemplo, se você tem 3 igual a zero, e alguém vê isso daqui é verdade, eu falo, não é. Não tem como ser verdade. Não, mas e se eu multiplicar por zero dos dois lados, fica zero igual a zero. Pronto, virou verdade. Tá? Bom, obviamente não é uma operação aceitável. Tá? Muito bem. Então, excetuando a constante nula, tá? Então tem que ser uma constante não nula. E às vezes, por que a gente tem que enfatizar isso? Porque às vezes você está multiplicando por uma constante lambda, por uma letra. Tá? Às vezes você quer multiplicar por A. E aí você tem que lembrar que nessa operação, nesse momento, aquele A que você está usando, aquela constante que você está usando,
aquela letra que você está usando não pode valer zero, tá? Então, por isso que a gente enfatiza esse detalhe aqui, tá? Ninguém visivelmente, ninguém multiplicaria por zero de propósito. Mas a gente tem que tomar cuidado de não estar multiplicando por zero sem querer, tá? Muito bem. Então você veja, estou escrevendo na forma matricial, sistemas equivalentes, tá? Então essas matrizes ampliadas aqui representam sistemas equivalentes a esse daqui. Qual é a terceira operação que a gente pode fazer? Então, a terceira é a seguinte, eu posso pegar uma linha, a gente pode somar a uma linha, certo? Então, uma linha da matriz ampliada, um múltiplo de outra linha. Certo? Isso quer dizer o seguinte, deixa eu pegar ali eu vou pegar esse sistema aqui, ó. Isso aqui é legal. Vou usar esse sistema aqui, que é equivalente ao anterior, tá? Só teve uma troca de linhas. E eu vou colocar ele na forma matricial aqui, na forma da matriz ampliada dele. Tá? Então, vou escrever aqui a matriz ampliada dele. É 1, 0, menos 1, 4. 2, 1, 1 e 2. Beleza. Bom, qual é o sistema equivalente que eu posso obter multiplicando uma linha por uma constante e somando a outra? Né? Então, por exemplo, eu vou fazer a seguinte operação. Vou anotar aqui embaixo. Eu vou pegar a L2 e eu vou transformar ela fazendo a seguinte conta. Eu vou pegar L2 e vou subtrair 2 vezes L1. Tá? Vamos ver o que acontece. Então, eu vou multiplicar a primeira linha por 2, por 2 e subtraída de baixo. Ou, se você preferir, você pode pensar que você vai multiplicar a primeira linha por menos 2 e então somar na linha de baixo. Tá? Então, é isso daqui, ó, multiplicação da primeira linha por menos 2 e aí soma no de baixo. É assim que eu gosto de pensar, que eu estou multiplicando a primeira linha por um número negativo e somando a de baixo. A primeira linha não vai ser modificada, tá? Então eu vou até copiar ela primeiro aqui. E aqui, então, eu vou lembrar de escrever, que eu vou escrever aqui, ó, é o L2 menos 2 vezes L1. Então vamos lá. Então eu faço 2, que está aqui, menos 2 vezes esse número, certo? Bom, mas então vai dar 0 aqui. Tá? Aí eu vou fazer a conta agora nessa posição, vai ser esse número 1, menos 2 vezes esse número aqui. Bom, mas 2 vezes 0 é 0. Então, preservo 1 aqui. Nessa posição aqui, eu vou escrever esse número, 1, que já estava na linha 2, menos 2 vezes esse daqui. Ok, então menos 2 com menos 1 dá 2. E somado com o de baixo vai dar 3 aqui. E agora, para essa posição, eu tenho 2 vezes, 2 mais menos 2 vezes 4. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Menos 8 somado com o 2 que está aqui, resulta em menos 6. Ok? Então tá aí. Esse é um sistema equivalente ao sistema anterior, que por sua vez é equivalente ao sistema original que a gente começou. Tá? Então são essas 3 operações que a gente pode fazer. Troca de linhas, multiplicar uma linha por uma constante não nula,
e somar uma linha a um múltiplo de outra linha, tá certo? Então, no caso aqui, eu multipliquei a primeira linha por menos 2 e somei na segunda. Mas poderia ter pego qualquer duas linhas de um sistema grande de várias equações, tá? Deixa eu só colocar a notação aqui, né? Então, a gente vai usar essa notação aqui que está no texto para a operação 3, onde a gente multiplica uma linha por uma constante e soma na outra. Vamos usar essa daqui para denotar que a gente trocou, né? Que a gente multiplicou uma linha por uma constante. Então a gente faz assim, L1 lambda vezes L1, tá? De lambda com lambda diferente de zero. Então uma constante vezes a própria linha. Pode ser qualquer linha, pode ser a linha 2 ou a linha J do sistema. Então no texto você vai encontrar essa notação aqui. Para trocas, para essa multiplicação aqui e soma noutra, a gente vai fazer assim. Então, por exemplo, você pode pegar uma linha K e fazer a linha K somado com um múltiplo de outra linha J, tá? Então, se você tem um sistema com muitas linhas, muitas equações, K representa uma equação, J representa outra equação na sua matriz ampliada. Só para finalizar aqui, também seria bom lembrar a notação de troca de linhas. Troca da linha J com a linha K, certo? Que no caso aqui, essa operação aqui, onde a gente trocou a linha 1 com a linha 2. Ok, então essa é a notação que a gente está usando para indicar que fez as trocas, tá? É muito importante você manter essa notação quando você for fazer seu exercício no papel, para poder recuperar as operações que você fez, né? Muito bem. Só queria fazer uma observação final a respeito do sistema que está aqui. Veja que interessante esse formato. Vamos traduzir essa matriz ampliada para o sistema equivalente, né? Então, o sistema equivalente a essa é dado assim, escrito assim. Vou devolver as variáveis, né? Então, aqui eu tenho 1, então eu tenho x, mais, aí pulo y, então é mais nada, aí vai ter o menos z igual a 4, e da linha de baixo aqui eu tenho, não tem a variável x, aí tem a variável y, aí tem 3z igual a menos 6. Tá? Esse formato aqui é muito bom, por quê? Se eu escrever o z do lado de cá, eu imediatamente tenho uma fórmula para x e y, né? Daqui eu descubro que o x tem que valer 4 menos z, e o y tem que valer menos 6 menos 3z, tá? Então, e z pode ser qualquer coisa. Z eu posso escolher nos números reais, ele vira uma variável, eu posso escolher ele, modificar o valor dele ao longo da reta real, e imediatamente, através dessa fórmula, obter o valor de x e y correspondente. Tá? Então, isso é uma descrição excelente e completa, uma formulinha para o conjunto solução do sistema que eu comecei. Tá? Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente gosta de fazer escalonamento. Esse escalonamento aqui está mais bonitinho ainda, ele é especial, porque você veja que essas variáveis estão isoladas, né? O x só aparece numa equação, o y só aparece na outra. Fica mais limpo ainda, tá? Bom, vamos aos poucos. A gente vai ter nomes especiais para essas formas aqui de chegar na solução. Vou fazer vários exemplos, tá? Para a gente acostumar a fazer escalonamento, tá? Eu sei que possivelmente você fala, eu já estou acostumado, eu já fiz um monte de exercício de escalonamento, né? E no ensino médio eu tive isso.
Cuidado, aqui a gente vai precisar realmente discutir como a solução é representada, tá? Por exemplo, essa daqui é uma forma de representar a solução dele. A gente vai estar interessado em contar o número de parâmetros livres que você tem, no caso aqui é um só, que é o z, tá? No caso, por exemplo, do sistema aqui em cima, desse primeiro aqui, o número de parâmetros livres é nenhum. A resposta é um único valor, tá? Então, esse número que conta o número de parâmetros livres que você tem na resposta, ou se ele tem resposta, é um valor só numérico para x, y, z, ou se ele não tem solução, requer que a gente vai ser importante. Todo esse conhecimento, como chegar na resposta, como analisar, e em situações conseguir descobrir qual desses casos você está, é muito importante, tá? Então, eu vou fazer vamos fazer exemplos de escalonamento e onde a gente traz todos esses casos estranhos, tá? Não são apenas, talvez sejam estranhos à primeira vista para você, mas é porque eles acontecem, tá? Então a gente precisa estar ciente deles para conseguir lidar bem com a teoria que a gente vai ver aqui em geometria analítica. Muito bem, deixa eu dar uma pausa aqui e vamos para a lição 1.3 no próximo vídeo.